I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. Amanda, é até divertido ver assim a tentativa de continuar plantando narrativas, sabe? Porque eu acho que algumas coisas já não se sustentam mais e não dá para você continuar falando, você e as pessoas que insistem nessa coisa de pesquisas são confiáveis. Olha os últimos resultados de pesquisas nas últimas eleições, tudo errado, nada se confirmou. A população não vai confiar nessas pesquisas, assim como não vai confiar nas urnas do Barroso. Não tem como você convencer a imensa maioria dos brasileiros que foi para as ruas, como você diz, massivamente, foi para as ruas dar um recado claro, não tem como convencer de que pesquisa é confiável quando as ruas mostram exatamente o contrário. Não dá para você também falar em recuo. Ok, tem uma parcela aí dos interlocutores da política que falam em recuo, mas não dá para falar em recuo quando a tal declaração à nação do presidente Bolsonaro no dia seguinte já produziu efeitos. De imediato, quem recuou foi Alexandre de Moraes, que tinha dado mais uma cartada ali no dia 7 de setembro com o pedido de prisão, o quarto pedido de prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, recuou de imediato e já anulou esse pedido que ele próprio tinha baixado. Então, primeiro, ainda está cedo para a gente ver os efeitos da declaração à nação feita pelo presidente Bolsonaro. E segundo, que eu acho que você olhar só um lado do espectro, ignorando as ruas e afirmando que isso é verdadeiro, que pesquisa é verdadeiro e que o que aconteceu nessa luta nos Estados Unidos com o estádio inteiro levantando e aplaudindo em pé a declaração do presidente Trump, dizer que o presidente Trump é um fracassado porque não foi reeleito, quando só ele arrasta multidões para as ruas ainda. Nem Biden, que está no poder, consegue, numa live, atrair público. Eu acho que é um pouco de menosprezar a capacidade de interpretação dos fatos do próprio cidadão, do cidadão comum que está enxergando com os próprios olhos a realidade. Cristina, acho que você confunde popularidade nas redes sociais com o resultado das urnas das eleições. São coisas totalmente diferentes. Eu não falei que o Trump era um fracassado, pelo contrário. Falei que ele é uma força política importante. Mas não foi vencedor nas urnas, da mesma forma que o presidente Bolsonaro hoje, ele enfrenta uma grande rejeição. Isso não é mensurado só pelas pesquisas, isso é mensurado pelo próprio presidente Bolsonaro. Obviamente fez um recuo, vocês é que tem que fazer uma ginástica, uma acrobacia retórica imensa, tanto que a direita se desmobilizou, ficou que nem barata tonta nas redes sociais, logo quando saiu essa carta, essa nota, declaração à nação, normal, né? Porque não sabia de onde tinha vindo, Isso é normal, foi preciso construir uma nova narrativa para justificar o ato, obviamente, classificado como um recuo do presidente Bolsonaro, que viu que a temperatura tinha subido demais e que ele ia ficar isolado politicamente. Isso é muito óbvio. Amanda, me perdoe, mas eu fico aqui colocando a minha cabeça no lugar e tentando entender como os teus neurônios se comunicam para conseguir criar tantas narrativas. Você tem sido, assim, uma porta-voz das narrativas. Que tipo de ataque é esse, Bernardo? Como os meus neurônios se comunicam? Como os seus se comunicam? Então, eu estou tentando aqui entender, pessoal é esse? Porque você consegue tirar da cartola assuntos tão despersonalize, você não precisa me botar no meio, faça a sua retórica, eu vou despersonalizar, então eu vou despersonalizar. Sem se referir a mim. As narrativas que a esquerda está colocando são uma espécie de papagaio que as secas têm colocado aí um disco repetitivo. Então, não é a Amanda, toda a esquerda tem colocado essas narrativas e elas estão sendo cansativas. Elas são cansativas. Olha, a resposta das ruas está aí. Vocês da esquerda ou quem se arvora nessa condição de superioridade da verdade, me falem, esperavam o quê? Que Bolsonaro, na quinta-feira, antes de não ter lançado a carta, mas ter lançado às ruas ali fuzil, baioneta, queriam que ele tivesse lançado os tanques de guerra para que alimentassem a narrativa. É um golpista e o exército toma o poder. Era isso que a esquerda queria e como o Bolsonaro vem e recua, ok, recuou, mas não colocou tanque de guerra. Colocou, sim... Porque não conseguiu. Uma visão de paz, uma visão chamando. Ele agora, se os outros dois poderes continuarem a fazer o que vinham fazendo, ele vai dizer, olha,
essa população, esses apenas 25% que a esquerda desconsidera, bom mesmo são aqueles 100, aquela meia dúzia de gato pingado, ontem 2 pessoas numa parada de ônibus em Brasília. Mas esses 25% voltarem à rua, eu não seguro mais, porque eu segurei caminhoneiro, eu segurei essas pessoas e chamei o ex-presidente que colocou o seu queridinho lá no STF, eu chamei o ex-presidente. E agora, vamos ver. Querem que as coisas continuem? Então, na verdade, Bolsonaro foi um pacificador. Ele deve ter sim pensado, eu tenho a chance de ser um grande ditador da esquerda, mas eu tenho a chance de pacificar esse país e é isso que eu vou fazer. Não vou fazer o que a esquerda quer ou se arvora, pensa que será. Farei a pacificação do Brasil porque é o que o Brasil precisa e não o que a esquerda quer.